Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Olha o que diz aqui em Isaías 58, a partir do versículo 9. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará das trevas. E a sua noite será como o meio-dia, a hora que o sol está mais alto. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. O Senhor disse, olha, se algumas mudanças acontecerem, eu vou te abençoar grandemente. Falou para o seu povo, para Israel. E eu creio que Deus está falando com você. Então fique aí, preste atenção nesta palavra. O Senhor estava falando do jugo opressor, porque eles oprimiam pessoas. Estava falando do dedo acusador, porque eles acusavam. Estava falando de falsidade no falar. Estava falando de renúncia própria. Coisas que muitas vezes as pessoas não dão importância, vão fazendo, não se importam, acham que não é bem assim, que não precisa disso ou daquilo. E esse povo, teoricamente, serviam a Deus. Talvez você também diz que teme a Deus, serve a Deus. Mas é uma pessoa que oprime os outros, que tira a paz. E a Bíblia diz que toda pessoa que tira a paz do outro também vai viver sem paz. Talvez você age de maneira a oprimir, acusa. Não é sincera no falar. Não há sinceridade. Você até fala, mas no seu coração não tem sinceridade. E o Senhor espera sinceridade de coração, não é de boca. Eu posso até falar alguma coisa, mas isso não ter saído do meu coração. Então talvez você está aí e diz, meu Deus, por que isso não acontece na minha vida? Por que aquilo não acontece? Por que eu estou como uma terra ressequida? Por que eu até ando com Deus, mas só trevas? Por que o desejo do meu coração não se realiza? Por que eu não consigo sofrer restauração? Por que isso? Por que aquilo? E o Senhor está dizendo, muda isso. Muda. Chega, para de oprimir as pessoas. Para. Talvez você oprime a sua família, oprime o seu marido, a sua mulher, seus filhos. Você é um chefe que oprime. Talvez você vive oprimindo pessoas.
Você acusa. Você sempre quer se isentar da responsabilidade e jogar sobre alguém. Você não age com sinceridade no seu coração. Você fala, mas não há sinceridade, não saiu do coração. Você fala com falsidade, como está falando a Bíblia aqui. Não há sinceridade nas suas palavras. E Deus não tem se agradado disso. Entendeu? A falsidade não provém de Deus. Aí você age com falsidade, você oprime, você acusa, tem um comportamento desequilibrado. A convivência com você, possivelmente, talvez não é fácil. Você pesa o ambiente, você tira a paz. Aí, consequentemente, a sua vida amarra. A sua vida não anda. A sua vida não prospera. Os desejos do seu coração não se realizam. As coisas não mudam. E você talvez até vive perguntando por que não acontece? Por que não muda? Por que isso? Por que aquilo? Talvez você vive oprimindo as pessoas. Você não é sincero. A falsidade faz parte da sua vida. Você acusa. Como está aqui. Você podia ajudar pessoas necessitadas, você não ajuda. Você talvez age de forma avarenta. Você não estende a mão para quem precisa. Você não vê que é melhor dar do que receber. Tem gente que não vê. Ele tem, e quando alguém precisa de ajuda, para ele é um fardo apoiar alguém. Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Ai, que maravilha. Quando você tem mais do que o suficiente, você tem para emprestar, você tem para apoiar. Você tem condições de ajudar pessoas. É porque você tem. Por isso que você ajuda. Isso é maravilhoso, você está plantando. Mas tem gente que vive com a mão fechada, o coração fechado. E aí são tantos questionamentos. Por que isso não acontece, aquilo outro não acontece? Porque há atitudes que as pessoas tomam na vida que impedem muitas outras coisas chegarem até ela, bênçãos chegarem até ela. Compreendeu? Mas o Senhor está falando com você, como falou com Israel. Muda isso tudo. Muda e eu vou satisfazer o desejo do seu coração. Eu vou te abençoar, ainda que você esteja numa terra ressequida, eu vou te abençoar. Você pode estar no lugar mais seco do mundo, mas eu vou te abençoar. Você pode estar nas mais densas trevas. Mas a tua vida vai ser como a luz do meio-dia. Eu vou te abençoar. A Bíblia está dizendo, você vai ser, olha isso aqui, isso aqui é forte, você será como um jardim bem regado. Isso é uma promessa muito poderosa. Como uma fonte de águas que nunca faltam. Olha as promessas. Deu as promessas que o Senhor está fazendo a você. Se você mudar seu comportamento. Porque talvez são muitos os questionamentos por que isso não acontece, aquilo outro não acontece. E tem a ver com atitudes que você muitas vezes toma, fala, as coisas que você fala, talvez você é uma pessoa que não tem temor no falar. Você fala assim das pessoas sem um menor temor. Seu menor temor. E isso desagrada a Deus. Mas o Senhor está dizendo, muda isso. Aqui, ó. E o Senhor o guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas. Talvez tenha um monte de coisa aí na sua vida que está em ruínas.
Você não consegue mudar, você não consegue sair do lugar. É um negócio que você começa e não consegue concluir. É algo que você não consegue definir. Não sei, talvez você está cheio de coisas que não há meio de ser definido. Não se define, não dá certo. Não acontece por nada. Mas o Senhor está dizendo, eu vou reconstruir as velhas ruínas. Eu restaurarei os alicerces antigos. Você vai ser um reparador de muros. Quer dizer, as coisas vão começar a mudar de tal maneira que as pessoas vão ver você como uma pessoa tão abençoada que tudo que coloca a mão dá certo. Renúncia própria, eu li aqui, ó, para você, ó. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos. Renúncia própria. Talvez você é uma pessoa dominada pelo egoísmo. E você não renuncia. Você nunca está errado, nunca está errada. Você não quer abrir mão disso, daquilo, não quer ceder. Mas na vida, se você quiser ir além, vai ter que aprender a ceder. Vai ter que abrir mão. A vida é como uma escada. Não dá para levar tudo. Entendeu? Não dá. Então a gente tem que saber o que faz parte do propósito da nossa vida, o que é importante levar. Muitas vezes, essa busca por ter razão o tempo inteiro é uma estupidez. E talvez esse é um problema na sua vida. Você quer ter razão o tempo inteiro. Entendeu? E às vezes até as pessoas já aprenderam até a calar para você só para não estender as coisas. Mas não é que você está vencendo alguma coisa. Muito pelo contrário, talvez você está até matando a admiração das pessoas por você, afastando as pessoas de você. E aí as coisas não funcionam, não funcionam. Renúncia própria. Você quer uma vida abençoada? Aprenda a renunciar. Como está escrito aqui, renúncia própria. Renunciar a si mesmo. Renunciar a esse temperamento, esse seu jeito de ser, esse seu egoísmo. Renunciar. Essa avareza. E começar a estender a mão, a apoiar. A fazer aquilo que Deus espera que você faça, porque Ele quer te abençoar. Ele quer fazer de você um jardim bem regado. Ele quer satisfazer os desejos do seu coração. Ele quer, talvez você está aí, tem tantos desejos, mas não acontece. Eles não acontecem na sua vida, eles não fluem, as coisas não fluem. Por quê? Mas está aí. Não tem renúncia própria. Não estende a mão ao necessitado, a quem precisa. Não entende o lado do outro. Talvez você só entende o seu. Você não entende o lado do outro. Você não consegue ver o lado do outro. Você só vê o seu. Só importa o que você quer, talvez. E o outro, o resto que engula. Que engulam os seus pensamentos, suas ideias, o seu jeito, você vai impondo de forma opressora, à base de acusações, tentando virar as coisas sempre para se beneficiar. Talvez você tenta virar. Numa situação você vira com argumentos para ver se você sai por cima. Ok, você até consegue algumas coisas, porque talvez você se impõe e os outros vão baixando. Só que aí a sua vida não anda, Deus não te abençoa, as coisas não fluem, o desejo do seu coração não se realiza. Você está com uma terra ressequida que nada acontece, né? Nada flui, tem trevas para todo lado. E o Senhor está dizendo que Ele quer fazer de você uma pessoa abençoada. Você pode estar no pior lugar que Ele vai te erguer. Ele quer satisfazer o desejo do seu coração. Ele quer fazer de você um jardim bem regado. Ele quer aqui, ó,
fazer de você uma fonte de águas que nunca faltam. Ele está dizendo, eu quero te abençoar. Mas você vai ter que encarar as mudanças que precisam acontecer no seu temperamento, no seu comportamento. Porque isso não provém de Deus. Você pode até dizer que você tem Deus, que não sei o quê, que você ama a Deus, mas se você age assim, Deus não está aprovando. E é por isso que talvez você diz que faz tanto e no final as coisas não andam. Porque talvez até você faça algumas coisas que denotam espiritualidade, não sei o quê. Porém, essa sua maneira de agir entristece o Espírito Santo e amarra a sua vida. Mas o Senhor está dizendo para você trabalhar isso a partir de já. A partir de já, desse momento. E Deus vai fazer de você uma pessoa abençoada, um jardim bem regado. Sua vida vai mudar, o que você sonha vai acontecer. O que está travado, parado, vai andar. Está aí o problema. Eu não sei onde está o problema, agora você sabe. Renúncia própria. Renuncie o que for preciso. E Deus vai te honrar. Não vai ser fácil esse início, porque você está acostumado a fazer as coisas do teu jeito. Mas muda agora. Trabalha, vigia, resiste. Você vai ver as coisas andarem na sua vida maravilhosamente. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Malvina, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Eu tinha uma vida acomodada, uma vida que hoje eu sei que era derrotada, mas que para mim eu achava que era normal. Restrições no nome. E, tipo assim, eu achava que eu não poderia estar adquirindo nada, que tudo que eu já tinha já era suficiente. Ou seja, a senhora tinha uma fé totalmente acomodada. Era uma pessoa acomodada, literalmente. Era, porque acreditava assim que o destino já tinha me dado muito. Pela vida pobre, miserável que eu tinha no interior, o que eu tinha conseguido aqui em São Paulo já era assim, já era o bastante, já tinha ganho muito, não precisava pedir mais nada para Deus. E hoje, temos uma recente vitória que a senhora conquistou agora. A senhora pode estar nos contando? Sim, hoje eu sou outra pessoa, hoje eu me preocupo mais em me arrumar, sabe? Eu sou mais alegre e hoje os bancos é que ligam para mim oferecendo empréstimo ao invés de estar cobrança. E conquistei minha casa. Eu morava de aluguel, aí financiei uma casa. E essa casa, assim, por cima, umas 20 vezes foi para leilão. Porque eu ficava de licença médica e não conseguia pagar, e aí acumulando e eles mandavam para leilão. Aí o ano passado já estava no propósito. E esse ano também. Só que aí o ano passado já teve audiência, eu já estava pagando, não teve mais assim problema de ir para leilão. Mas esse ano foi assim, fechou com chave de ouro. Eu quitei o apartamento. Ou seja, a senhora correu o risco 20 vezes de perder a casa. Perder. 20 vezes de perder. E hoje a casa é sua. Hoje a casa é minha, em nome de Jesus. Tem outra bênção também, que é o carro agora, o carro que a senhora conquistou. E por último agora, eu conquistei o carro, que era uma coisa que eu queria e que também antes eu já tinha largado de mão. Eu tinha ficado sem carro já há muito tempo, aí eu nem queria mais carro. Aí eu consegui conquistar o carro. Aí depois fiquei com medo, com vergonha de as pessoas saberem que eu tinha conquistado o carro, que eu achei que eu não merecia. É porque as pessoas eu sempre lutei muito para conseguir as coisas e as pessoas sempre me criticavam, porque eu ficava correndo atrás, igual quando eu quis fazer faculdade, igual quando eu quis comprar um apartamento, sabe? As pessoas ficavam com raiva de mim.
pessoas que eram amigas e tudo. Mas a senhora venceu esse sentimento, venceu essa situação. Sim, venci, já vim no dia da consagração do carro, trouxe, passei no corredor, consagrou. Agora eu tenho vindo para a igreja de carro, aí já venci, graças a Deus. Dona Malvina, então, para quem chegou no fundo do poço, uma situação financeira muito difícil, a senhora chegou a dizer que hoje, quando a senhora chegou na igreja, a senhora precisou de ajuda da igreja com cesta, né, com alimento. Hoje a senhora dizima 3 vezes mais, é isso? Hoje eu dizimo 3 vezes mais, eu colaboro no que precisa para a igreja, assim. Hoje eu já estou em outra condição. Né? Hoje a senhora tem para emprestar. Hoje eu tenho para emprestar. E o que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Representa toda a minha mudança de vida, representa assim, uma nova pessoa, porque eu fui mudando a minha maneira de pensar, meus conceitos. Eu tinha muita fé, mas não tinha assim a palavra, o conhecimento. Então, representa a Malvina que é hoje, representa o Ministério Mudança de Vida, mudou minha vida, foi mudança de vida mesmo. Feliz, abençoada, realizada, com mais bênçãos para cair. Deus abençoe. Amém. Tadeu, qual é a importância desse trabalho do corredor de carros na vida do senhor? A unção é muito importante, porque sem a bênção de Deus a gente não prospera, as coisas não fluem, não caminha, não há conquista. Não adianta a gente tentar as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. A gente precisa da bênção de Deus. Então a gente não pode perder essa oportunidade de receber essa bênção para arrebentar em vitórias. Aqui dentro do ministério, Deus inclusive honrou o senhor com esse carro. Com este carro, com casa, terreno, crescimento profissional. Né? Depois que eu vim para esse ministério, de 11 anos que eu estou na empresa, eu fui promovido 9 vezes. É uma coisa assim que é difícil de explicar mesmo, porque tem profissionais com a mesma competência, com as habilidades e talentos, mas Deus faz aquele que tem a bênção fazer a diferença. O que esse ministério representa hoje para o senhor, Tadeu? Esse ministério me ensinou a exercitar a fé, esse ministério me ensinou a sair da condição de humilhação, de vergonha que eu tenho. Eu possuo um carinho muito grande por esse ministério que ajudou a mudar não somente a minha vida, mas me deu uma família nova, mulher, esposa, né? Filhos, pais transformados, sogros. Então, assim, tenho um carinho muito especial por esse ministério. Hoje o senhor é um homem realizado em todas as áreas. Em todas as áreas, para a honra e glória de Jesus. Deus te abençoe. A todos nós. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que o Senhor fala claramente com ela sobre o porquê que tantas coisas não andam, não fluem. Por que ela vive situações que ela detesta. Ela sonha viver uma outra realidade. Ela sonha desfrutar de algumas coisas, mas que simplesmente não acontecem. E o Senhor está deixando bem claro por intermédio dessa mensagem. E agora eu oro, meu Deus, para que entre, para que seja revelado e que ela coloque força. E a partir desse momento ela invista em todas essas mudanças. Nesse comportamento completamente, que ela adquira um comportamento diferente a partir de já. E o Senhor vai honrá-la. O Senhor está dando a ela direitinho a direção. Não há como ela dizer, não, eu não entendi isso, aquilo. Tá claro. Muitas vezes as pessoas acham que basta fazer isso, aquilo, eu vou à igreja, compro a Bíblia, faço isso, eu faço aquilo, e não mudo o meu caráter, não trabalho a minha maneira de agir no dia a dia com as pessoas, fala coisas que muitas vezes não são verdadeiras, fala de forma hipócrita, não é a sinceridade, há falsidade no falar. E o Senhor espera um comportamento diferente de cada um de nós, de pessoas que realmente levam o teu nome. Que levam o teu nome. Se uma pessoa leva o teu nome, diz que é do Senhor, que teme ao Senhor, ela precisa andar em conformidade com a sua palavra. E a maneira como a pessoa age, reage, muitas vezes está trazendo um prejuízo absurdo para a vida dela, e em coisas que talvez ela não está vendo, que ela acha que não é um problema.
mas é. Que ela decida renunciar agora. Renúncia própria, como está escrito aqui. E as coisas vão andar. Renúncia própria. Esse é o espírito. Renunciar no que for preciso. Renúncia própria. Se humilhar mesmo diante do Senhor e renunciar no que for preciso. E o Senhor vai abençoá-la. Ela vai viver aquilo que ela sonha. E ela só vai ter a ganhar com isso. Ela vai ser uma pessoa melhor, ela vai se tornar uma pessoa melhor. E ela vai ser, aí sim, ela vai ser feliz. Uma pessoa abençoada. Porque a gente só tem a ganhar quando ouvimos a sua palavra e colocamos em prática. Abençoa lares e famílias. Pessoas que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias e milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Dai ser-vos-á dado, diz a tua palavra. Boa medida, recalcada, sacudida é o que vai voltar para a pessoa. Transbordando. Então, o Senhor manda dar e ela vai receber transbordando. Então, que ela dê esse passo de fé. Cada vez mais. Sendo um dizimista, um ofertante, fiel na tua obra, no programa Mudança de Vida, porque ela vai viver cada vez mais as suas promessas. Desperta mais semeadoras, porque quem planta, colhe, Senhor. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que tomem essa decisão de se tornarem semeadoras dele, porque elas certamente desfrutarão das suas promessas. Onde esse programa estiver chegando, que vitórias e milagres estejam chegando também, despertamento, entendimento, uma mudança total na visão dessa pessoa. Que a mente dela seja renovada, as escamas dos olhos caiam, a surdez espiritual seja retirada, o coração de pedra seja trocado, enfim, que aconteça um milagre agora. Uma mudança total. Que ela decida a vida dela nesse momento e decida tomar o rumo certo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. Onde vou estar às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus. E o clamor do propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2014? Não tem que levar. Vamos lutar. Vamos buscar a Deus. E Deus vai te dar vitória. E amanhã, em todos os nossos templos, às 15 horas, 3º jejum do propósito da mudança. É por isso que nós vencemos. Não paramos de orar, de jejuar, de buscar a Deus. Sacrificamos na presença de Deus. E Deus nos honra. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Amanhã, às 15 horas, início do 3º jejum do propósito da mudança, com o encerramento das 21 às 22 horas, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Jejum do propósito da mudança. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos.